Quero saudar a todos no nome do Senhor Jesus Cristo e quero dizer a todos também, sejam bem-vindos ao Meditando nas Escrituras. Meus irmãos, eu comecei uma série de estudos sobre tipologia. No vídeo passado abordamos sobre Jó, um tipo de Cristo. Hoje eu quero abordar um dos tipos de Cristo mais interessantes que eu vejo nas Sagradas Escrituras, Adão. Adão é um tipo de Cristo, mas em contraposição a Cristo. Ele é um tipo de Cristo em oposição a Cristo. Então, vamos lá. Sem demora, vamos verificar algumas características da vida de Adão para fazermos um contraste com a vida de Cristo. Em primeiro lugar, Adão, como representante da humanidade, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, foi criado à imagem de Deus. Ou seja, Deus pegou aspectos do seu ser e colocou em Adão. Ou seja, na humanidade, porque Adão é o representante da humanidade. Deus pegou aspectos da sua pessoa e colocou em Adão. Vamos fazer um contraste com Cristo. Cristo, ele sempre existiu, ele sempre foi a segunda pessoa da Trindade, ele sempre foi o Verbo de Deus, o Logos. E em João capítulo 1, versículo 14, nós lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, enquanto Adão foi feito à imagem de Deus, Cristo foi feito à imagem do homem, ou seja, ele se tornou semelhante ao homem. Ele assumiu o nosso corpo, a nossa natureza, as nossas limitações e fraquezas e viveu entre nós. Então, o primeiro contraste que eu destaco entre Adão ser um tipo de Cristo em contraposição a Cristo é esse. O segundo contraste que eu destaco, porque Adão é um tipo de Cristo, mas em contraposição a Cristo, é que Adão, em Gênesis 1, 28, ele recebeu autoridade sobre toda a criação. Nós lemos nesse relato que Deus diz a Adão, você terá domínio sobre tudo, sobre as aves no céu, sobre os répteis, sobre os quadrúpedes, sobre os animais marinhos, sobre tudo que existe. Deus deu a Adão autoridade. Assim como ele deu autoridade ao Senhor Jesus sobre toda a criação, sobre todo o universo. E isso a gente encontra em Apocalipse 11:15, onde diz que todos os reinos foram entregues nas mãos de Jesus Cristo. Então, esse é o segundo contraste, através do qual nós aprendemos por que Adão é um tipo de Cristo em contraposição a Cristo. O terceiro contraste que eu destaco é que Adão, ele recebeu uma esposa chamada Eva. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 21 ao 25. Deus faz cair um profundo sono sobre Adão e cria então a sua esposa, Eva, a representante feminina da humanidade. Adão, quando desperta do seu sono e enxerga Eva, ele diz: sem hesitação, osso dos meus ossos e carne da minha carne, você será chamada minha esposa, porque de mim fostes tirada. Assim como o Senhor Jesus, que recebeu uma noiva, que é a igreja, usando uma linguagem metafórica, e um dia esta noiva, que é pura, virgem e imaculada, irá ao encontro do seu Senhor e então será entregue a ele como uma esposa. Então, esse é o terceiro contraste através do qual aprendemos por que Adão é um tipo de Cristo em contraposição a Cristo.
O quarto contraste é que Adão, ele foi tentado pelo diabo. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Assim como o Senhor Jesus Cristo também foi tentado pelo diabo. E podemos ler o relato da tentação de Jesus em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. O quinto contraste entre Adão e Jesus é que a tentação que Adão sofreu ocorreu no Éden, um belo jardim, né? Isso está em Gênesis 2, do versículo 8 ao 14, onde podemos ler as descrições do jardim do Éden e podemos ver quão belo ele era. Ele foi tentado no jardim, que é sinônimo de paraíso. O Éden, ele era tão grande, porque tem gente que tem a ideia de que o Éden era um jardim, né, das casas que existem hoje, assim, casas normais. Mas só para você ter uma ideia, dentro do Éden tinha 4 rios. O rio Tigre, o Eufrates, o Pison e o Gion. Só para você ter uma noção do tamanho que era esse jardim. Adão foi pecado ali, onde ele tinha a melhor comida, a melhor bebida e tinha a sua esposa. E Jesus, ele foi tentado em um deserto completamente assolado, completamente o oposto do Éden. Porque se no Éden tinha tudo de bom, no deserto tem tudo de ruim. No deserto tem animais ferozes, tem lobos, tem serpentes, escorpiões, tem areia movediça, tem tudo que é tipo de coisa ruim. Tem muito calor de dia, muito frio de noite. Então esse é um outro contraste pelo qual nós aprendemos que Adão é um tipo de Jesus Cristo, mas só que em contraposição a ele, a Cristo. A sexta comparação, ou seja, o sexto contraste entre Adão e Jesus, é que Adão foi completamente derrotado pela tentação que sofreu. Gênesis 3:6, quando ele desobedece a regra de Deus, o mandamento de Deus, que Deus havia dito: comerás livremente de toda árvore do jardim, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. Então Adão come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, peca, desobedece ao Senhor e é completamente derrotado. Jesus Cristo, ele venceu completamente a tentação. E Jesus, ele não foi tentado apenas uma vez. O relato da tentação, quando o adversário o tentou pessoalmente, está em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Mas no livro de Hebreus diz que Jesus passou por outros tipos de tentações, ou seja, ele foi tentado em todas as coisas e não cedeu de forma alguma. O sétimo contraste que eu faço entre Adão e Jesus, para encerrar esse vídeo, no próximo eu continuo exatamente essa comparação entre Adão e Jesus, Adão sendo um tipo de Cristo em contraposição a Cristo, é que Adão veio do pó da terra e possuía um corpo natural e corruptível. A prova disso é que ele pecou. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 47 ao 49. Já Jesus Cristo, ele veio do céu e possuía um corpo humano, ou seja, ele era totalmente homem, porém nunca cometeu pecado. É a doutrina da impecabilidade de Jesus. Ele foi homem em todos os aspectos, como nós, só que ele nunca cedeu a uma tentação sequer. Ou seja, ele nunca mentiu, nunca fez fofoca, nunca comprou e ficou devendo, nunca brigou com ninguém, nunca saiu no tapa, nunca fez nada dessas coisas que caracterizam o ser humano como
pecador. E isso nós podemos encontrar em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 47 ao 49. Então, esses são alguns contrastes que eu destaco entre Adão e Jesus, através dos quais aprendemos por que Adão é um tipo de Cristo em contraposição a Cristo e é um dos tipos de Cristo mais interessantes exatamente por ser o oposto ao Senhor. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo, meus irmãos.